Sejam bem-vindos, queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus à nossa jornada pelas profundezas das Escrituras. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais importantes e misteriosas da Bíblia, Apocalipse 16, versículos 4 a 7, que diz: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e has de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Mas primeiro, se você está gostando deste assunto e deseja saber mais sobre as próximas revelações de Apocalipse, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. O terceiro flagelo de Apocalipse faz parte das 7 taças da ira de Deus, que são derramadas sobre a terra como julgamento final contra a humanidade rebelde. Esse versículo tem diversas camadas de interpretação e profundidade, e sua análise envolve tanto o contexto histórico quanto simbólico e teológico. A taça derramada. O derramamento da taça representa o julgamento completo e final de Deus sobre a humanidade. Nas Escrituras, uma taça muitas vezes simboliza o juízo divino. No livro de Jeremias capítulo 25, versículos 15 a 17 diz: Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: Toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada, que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou. Aqui, a taça cheia da ira de Deus é despejada sem misericórdia, uma vez que os pecadores não se arrependeram mesmo após múltiplos avisos e flagelos anteriores. É o momento de retribuição, em que Deus finalmente aplica sua justiça contra o pecado persistente. O anjo das águas. O fato de o anjo derramar a taça especificamente sobre as águas, rios e fontes é significativo. As águas, em várias culturas e especialmente na Bíblia, são símbolos de vida, purificação e provisão de Deus. Elas são vitais para a sobrevivência humana. Assim, o ato de Deus transformar as águas doces em sangue é uma inversão dessa bênção vital para uma maldição mortal. Isso ecoa a praga do Egito, em que Deus transformou as águas do rio Nilo em sangue, impedindo que os egípcios tivessem acesso à água potável, mostrando sua autoridade sobre a criação. Rios e fontes. Os rios e as fontes representam as principais fontes de água doce da terra. Não é apenas um corpo de água que é afetado, mas toda a rede de abastecimento de água. Isso simboliza a completa abrangência do julgamento de Deus. O fato de essas águas se tornarem em sangue indica que a essência da vida é invertida para a essência da morte. Esse fenômeno, assim como a praga do Nilo, destrói a fonte mais básica e necessária para a vida humana e animal. A palavra fontes aqui pode ser entendida como as nascentes naturais de água, o que reforça a ideia de que não restaria água potável em lugar algum, trazendo um colapso completo das necessidades humanas e simbolizando uma punição diretamente relacionada ao sustento da vida física. É um cenário de devastação total, atingindo os elementos essenciais da vida diária, que até então eram tomados como garantidos pela humanidade. O sangue como sinal de julgamento. No versículo, as águas que se tornam em sangue têm um significado profundo e dual. O sangue simboliza, por um lado, a morte e a corrupção, e, por outro lado, a retribuição divina. No Antigo Testamento, o sangue era também símbolo de vida, mas quando derramado, tornava-se um sinal de violência, morte e julgamento. Tem uma conexão com a praga do Egito, com a primeira praga no Egito, quando o rio Nilo se transformou em sangue, é uma referência direta. Aqui, no contexto egípcio, o Nilo era fonte de vida e fertilidade para o povo. Quando Deus o transformou em sangue, ele estava demonstrando seu controle sobre a criação e julgando os egípcios por sua idolatria e opressão contra o povo de Deus. Da mesma forma, no Apocalipse, a transformação das águas em sangue simboliza a perda daquilo que sustenta a vida, um castigo por aqueles que perseguiram os santos e profetas. Será uma retribuição justa. Em Apocalipse 16, versículo 6, logo após o versículo 4, fica claro que a humanidade está sendo julgada por ter derramado o sangue dos santos e profetas de Deus. O sangue derramado nas águas é uma retribuição direta ao sangue inocente que foi derramado injustamente. Essa relação de causa e efeito demonstra que Deus está exercendo sua justiça de maneira perfeita e proporcional. Será uma simbologia teológica do sangue nas águas. Para o ponto de vista teológico,
O sangue nas águas pode ser visto como uma representação do juízo de Deus contra o pecado e a rebelião. As águas simbolizam, em várias passagens bíblicas, a palavra de Deus e a graça que sustenta e purifica a humanidade. Quando essas águas são transformadas em sangue, isso significa que a graça foi retirada e o julgamento foi estabelecido. O mundo rejeitou a palavra e agora colhe as consequências dessa rejeição, pois rejeitaram o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também é importante observar que o sangue é um símbolo central na redenção. O sangue de Cristo, derramado na cruz, trouxe salvação e vida eterna aos que creem. No entanto, aqueles que rejeitaram essa redenção e continuam na rebelião enfrentarão o sangue como sinal de morte e julgamento. No contexto escatológico, o terceiro flagelo representa um estágio avançado do juízo final de Deus sobre a terra. Os juízos anteriores, como as trombetas, serviram como advertências, mas agora as taças representam a execução completa da ira divina. O fato de os rios e fontes se tornarem sangue mostra que, neste ponto da história, não há mais volta. O juízo é definitivo, e aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus enfrentarão suas consequências eternas. O versículo 4 do terceiro flagelo não é apenas uma descrição de um fenômeno sobrenatural, mas carrega um peso espiritual e simbólico profundo. Ele mostra a severidade do juízo de Deus e a justiça de suas ações contra um mundo que rejeitou sua graça. A transformação das águas em sangue ecoa o conceito de retribuição divina, em que os culpados são confrontados com a consequência direta de seus pecados, especialmente aqueles que derramaram o sangue dos justos. Esse versículo, portanto, nos lembra que Deus é justo e fiel, e seu julgamento final será tanto terrível quanto merecido para aqueles que não se arrependerem. O versículo 5 menciona um anjo das águas, uma figura específica e única no livro do Apocalipse. Este anjo é destacado como tendo autoridade ou responsabilidade sobre as águas. No contexto das Escrituras, os anjos muitas vezes são retratados como servos que desempenham papéis definidos dentro do plano divino de Deus. Aqui, o anjo das águas parece ter a função de testemunhar e confirmar a justiça dos juízos de Deus sobre as águas que foram transformadas em sangue pelo terceiro flagelo. O fato de que este anjo fala em defesa da justiça de Deus pode indicar que ele tem uma função de zelador ou guardião das águas, e quando elas são afetadas pelo julgamento divino, ele declara que este juízo é justo. Isso reforça a ideia de que até os elementos da natureza estão sob o governo de Deus e seus anjos, e que todo julgamento que ocorre é ordenado e supervisionado por Deus. A primeira parte da fala do anjo destaca a justiça de Deus. No contexto dos juízos apocalípticos, uma pergunta que pode surgir: é justo Deus punir tão severamente a terra e seus habitantes? O anjo responde a essa pergunta antes mesmo que ela seja feita, afirmando que Deus é justo. Isso é crucial, pois durante os flagelos, a severidade do julgamento de Deus está em foco, e é importante para os leitores entenderem que esses julgamentos não são arbitrários, mas perfeitamente justos. Essa afirmação de justiça é fundamental para a visão bíblica de Deus. Ele é um juiz justo, e sua justiça é intrínseca à sua natureza. Mesmo quando os julgamentos parecem severos para a humanidade, eles são fundamentados na justiça perfeita de Deus, que é incapaz de cometer qualquer injustiça. Em Apocalipse 15, versículo 3, a multidão celestial canta: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, reforçando a ideia de que tudo que Deus faz está em conformidade com sua santidade e justiça. Essa frase ecoa uma descrição frequente de Deus em Apocalipse, que enfatiza sua eternidade. Deus não é um ser limitado pelo tempo. Ele existia no passado, existe no presente e continuará a existir eternamente. Esse conceito é significativo porque o julgamento de Deus não é algo precipitado ou momentâneo. Em vez disso, é o resultado de um plano eterno, que foi determinado por sua vontade e sua natureza santa desde a fundação do mundo. Essa declaração de eternidade também destaca que Deus é imutável em sua natureza e caráter. O mesmo Deus que mostrou misericórdia e paciência ao longo da história, permitindo oportunidades de arrependimento, agora, no final dos tempos, está exercendo justiça. Isso nos lembra que, embora Deus seja longânimo e misericordioso, ele também é justo, e o tempo para o arrependimento chega ao fim no momento do julgamento final. A santidade de Deus é uma das suas características centrais e é frequentemente destacada nas Escrituras. O anjo aqui reforça que o julgamento de Deus não apenas é justo, mas também flui de sua santidade. No pensamento bíblico, a santidade está associada à separação do pecado e à perfeição moral. Deus é absolutamente puro, e nada impuro pode habitar em tua presença. Ao declarar a santidade de Deus, o anjo está reconhecendo que os juízos que ele derrama sobre a terra não são apenas uma questão de justiça,
mas também de purificação. O pecado, que contaminou a criação, deve ser removido e julgado. Assim, os juízos não apenas punem os pecadores, mas também preparam o caminho para a restauração da criação, que será purificada de toda injustiça. A última parte do versículo traz a confirmação do juízo de Deus. O anjo das águas declara que Deus julgou estas coisas, referindo-se ao terceiro flagelo, onde os rios e fontes se tornaram em sangue. Esse julgamento é uma resposta à rebelião e à maldade da humanidade. Como veremos nos versículos subsequentes, essa transformação das águas em sangue é uma retribuição justa pela perseguição e morte dos santos e profetas de Deus. Essa frase também implica que Deus não apenas exerce juízo, mas que seu julgamento é deliberado e ponderado. Ele não age impulsivamente, mas de acordo com sua natureza justa e santa. O anjo aqui está validando o que está acontecendo, mostrando que até os seres celestiais reconhecem a retidão de Deus ao julgar o pecado. O versículo 5, assim como o resto do capítulo, coloca grande ênfase na ideia de retribuição justa. Deus está julgando o mundo não apenas porque é pecador, mas porque o pecado precisa ser confrontado e punido. Os juízos são proporcionais às ações dos ímpios, especialmente no que diz respeito ao derramamento do sangue dos justos. A justiça divina é central para o caráter de Deus. Desde o Antigo Testamento, vemos que ele sempre age com justiça, retribuindo o mal conforme a maldade praticada. A justiça não é apenas um conceito abstrato para Deus, mas uma parte integral de como ele governa o mundo. A declaração do anjo aqui destaca que todos os juízos de Deus, por mais severos que pareçam, são absolutamente corretos e justificados. O versículo 5 nos lembra que Deus é o juiz soberano do universo. A justiça de Deus é incomparável e inquestionável, e é parte da base de sua autoridade como Criador. A santidade e a eternidade de Deus garantem que seus julgamentos nunca são errados ou injustos. O anjo reafirma isso ao declarar a justiça e santidade de Deus, eliminando qualquer dúvida sobre a legitimidade dos flagelos. Além disso, o versículo nos lembra que Deus, sendo eterno, observa o tempo de forma diferente dos seres humanos. Ele tem sido testemunha do pecado humano ao longo das eras, e agora, no final dos tempos, ele derrama sua justiça final sobre aqueles que recusaram sua misericórdia. É uma declaração poderosa e afirmativa sobre o caráter de Deus em meio aos seus juízos. Ele é eterno, santo e justo, e seus julgamentos são totalmente corretos. A fala do anjo das águas destaca que a destruição e transformação dos rios e fontes em sangue são atos justos de um Deus santo, que responde à violência e ao pecado com retribuição apropriada. Esse versículo nos ensina que, mesmo diante do caos e julgamento, a justiça de Deus é inabalável. Ele está no controle absoluto e suas ações são sempre coerentes com sua natureza perfeita. O anjo confirma que os juízos de Deus não apenas punem, mas são uma extensão de sua santidade e justiça eternas. Este versículo é uma explicação direta do julgamento do terceiro flagelo, em que as águas se transformam em sangue. O versículo anterior, o 5, afirma a justiça de Deus, e aqui o motivo específico dessa punição é revelado. A humanidade derramou o sangue dos santos e dos profetas, e por isso Deus lhes retribuiu com sangue para beber. O versículo 6 demonstra o princípio da retribuição divina, conhecido como medida por medida ou olho por olho. A transformação das águas em sangue é, portanto, uma punição justa e proporcional ao pecado daqueles que perseguiram e mataram os servos de Deus. Eles derramaram o sangue de pessoas inocentes, e agora, como retribuição, eles são forçados a beber sangue, ou seja, experimentam a amargura e a consequência direta de seus próprios atos. A expressão derramaram sangue se refere à perseguição e martírio daqueles que se mantiveram fiéis a Deus. Os santos são os seguidores fiéis de Cristo, aqueles que dedicaram suas vidas ao serviço de Deus e, muitas vezes, foram mortos por causa de sua fé. Os profetas referem-se especificamente às figuras que foram portadoras da mensagem de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eles foram alvos de hostilidade e violência por proclamarem a verdade de Deus e chamarem as pessoas ao arrependimento. Este versículo reconhece que, ao longo da história, houve uma contínua oposição à obra de Deus e ao seu povo. Aqueles que foram chamados por Deus para serem seus porta-vozes sofreram perseguição violenta, e muitos perderam suas vidas. E aqui, Deus finalmente derrama sua justiça contra aqueles que, durante séculos, rejeitaram sua mensagem e maltrataram seus mensageiros. Este derramamento de sangue ecoa a mensagem de Apocalipse, onde os mártires clamam por justiça diante do trono de Deus, pedindo que o Senhor vingue o sangue deles. Agora, no contexto do terceiro flagelo, vemos Deus respondendo a esse clamor com uma punição diretamente proporcional ao crime. A água, que deveria ser fonte de vida,
foi transformada em sangue, símbolo de morte. Essa transformação é uma inversão dramática e irônica. Aqueles que derramaram sangue agora devem beber sangue. O sangue aqui representa o justo castigo por seus crimes. O simbolismo é poderoso. Ao invés de água, que nutre da vida, eles agora recebem sangue, que simboliza morte e violência. Este ato de dar sangue para beber também pode ser visto como uma inversão da taça da salvação que Deus oferece aos justos. Enquanto os justos participam da taça da vida ou taça de bênçãos, os ímpios recebem a taça da ira, que neste caso é manifestada na forma de sangue. Este julgamento, portanto, é tanto uma punição quanto uma declaração pública da separação entre os que servem a Deus e os que o rejeitam. Esta afirmação final do versículo é uma das declarações mais claras de justiça retributiva em todo o Apocalipse. Ela nos lembra que os julgamentos de Deus não são caprichosos ou arbitrários. Essa punição corresponde precisamente aos pecados cometidos. Os que perseguiram e mataram os santos e profetas de Deus agora recebem o castigo merecido por seus atos de violência e maldade. Essa expressão "eles merecem" revela a justiça perfeita de Deus. Diferente da justiça humana, que muitas vezes é falha ou incompleta, a justiça divina é sempre reta e imutável. Deus, como juiz supremo, conhece as intenções dos corações e os atos ocultos de todas as pessoas. Portanto, sua retribuição é absolutamente merecida, pois reflete com precisão os pecados cometidos. Além disso, essa frase serve como uma consolação para os crentes que sofreram perseguição e opressão. Ela mostra que, embora o sofrimento dos justos pareça, em alguns momentos, não ser vingado, no tempo apropriado, Deus fará justiça. Aqueles que causaram sofrimento aos santos receberão o que é devido, e Deus não permitirá que a maldade fique impune. A transformação das águas em sangue também faz uma clara referência às pragas do Egito. No Antigo Testamento, o rio Nilo foi transformado em sangue como um dos sinais do poder de Deus contra o faraó, que se recusava a libertar o povo de Israel. Aqui, em Apocalipse, a transformação das águas em sangue é um sinal do juízo final de Deus sobre aqueles que recusam libertar-se do pecado e aceitar seu senhorio. Assim como as pragas do Egito foram um julgamento sobre os deuses falsos e a opressão dos israelitas, as pragas do Apocalipse, incluindo o terceiro flagelo, são julgamentos contra aqueles que rejeitaram a verdade de Deus e perseguiram seu povo. Ambos os casos enfatizam a soberania de Deus sobre a criação e seu poder para julgar tanto na história antiga quanto no futuro apocalíptico. Este versículo, ao revelar que os ímpios merecem este castigo, também indica o propósito dos juízos de Deus. Eles são atos de retribuição, mas também de advertência e correção. Deus está mostrando à humanidade a seriedade do pecado e da rejeição de sua graça. Ao derramar sangue como castigo, ele está enfatizando o custo terrível do pecado e o preço do derramamento de sangue inocente. Além disso, o julgamento não é apenas para punir, mas para vindicar os santos e profetas que foram perseguidos e mortos injustamente. Deus honra o sangue daqueles que foram martirizados por sua causa, demonstrando que suas mortes não foram em vão. Os martírios são honrados através da justiça de Deus, que retribui a seus opressores com a mesma medida de sofrimento que eles infligiram. Este versículo serve como uma advertência para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus e maltratam seus servos. Para os crentes que viviam sob intensa perseguição na época em que Apocalipse foi escrito, esta era uma mensagem de esperança e consolo. Deus não esqueceu o sofrimento deles, e aqueles que os maltrataram serão julgados com justiça. Para os leitores modernos, este versículo continua a ser um lembrete do caráter justo de Deus. O juízo divino não é algo a ser tomado de ânimo leve, e as ações cometidas contra os servos de Deus terão consequências eternas. Aqueles que rejeitam a Deus e perseguem seu povo não escaparão da retribuição justa no final dos tempos. O versículo 6 de Apocalipse 16 revela a justiça perfeita de Deus, que retribui a humanidade conforme suas obras. Aqueles que derramaram o sangue dos santos e profetas agora recebem sangue em retribuição. Isso não apenas justifica a severidade do julgamento, mas também confirma que os ímpios merecem essa punição. O anjo das águas afirma o princípio da justiça divina, onde o julgamento é uma resposta direta aos pecados cometidos. Este versículo apresenta uma resposta do altar, que é uma figura importante no livro de Apocalipse. O altar aqui faz uma declaração, afirmando a justiça dos juízos de Deus. A menção do altar não é acidental, pois ele está profundamente relacionado com o sacrifício, a intercessão e o clamor dos mártires ao longo do livro. No contexto de Apocalipse, o altar tem sido associado ao lugar onde os mártires clamam a Deus por justiça.
Vemos que as almas daqueles que foram mortos por causa de seu testemunho por Cristo estavam debaixo do altar, clamando: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Portanto, a voz que sai do altar no versículo 7 pode ser entendida como a voz dos mártires e das almas que sofreram pela causa de Cristo, respondendo ao julgamento de Deus sobre a terra. Eles estão agora vendo a justiça sendo executada. Deus está respondendo ao clamor por vingança que fizeram anteriormente, mostrando que Ele é fiel para trazer retribuição no tempo certo. A resposta do altar reafirma algo que foi mencionado no versículo anterior. O anjo das águas já havia declarado que os juízos de Deus são justos e merecidos, e agora o altar confirma essa verdade, ecoando o mesmo pensamento. A ideia central é que os juízos de Deus são sempre corretos e justos, sem qualquer falha ou imperfeição. No cenário de Apocalipse, onde Deus está derramando sua ira sobre os ímpios da terra, este versículo serve para ressaltar que, apesar da severidade dos julgamentos, eles são justos e apropriados. O pecado precisa ser punido, e Deus, sendo santo e justo, não pode deixar a maldade impune. Isso também é um eco do caráter imutável de Deus, descrito em toda a Escritura como sendo justo e verdadeiro em tudo o que faz. A forma como Deus é chamado aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso, destaca sua soberania e poder absoluto. Ele é o governador supremo sobre toda a criação, e suas ações, incluindo julgamentos, são incontestáveis. O uso desse título sublinha o fato de que Deus tem autoridade total para executar esses juízos, e eles são feitos de acordo com sua natureza santa e justa. Esse título enfatiza que Deus está no controle de toda a situação. Mesmo com a aparência de caos e destruição sobre a terra, o texto reafirma que nada escapa ao controle soberano de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, capaz de executar sua vontade de maneira perfeita e irrepreensível, mesmo em meio ao julgamento mais severo. A frase verdadeiros e justos são os teus juízos é uma poderosa afirmação da retidão moral de Deus. Essa é uma verdade repetida várias vezes ao longo da Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse. Aqui essa declaração é feita no momento crucial, em meio ao derramamento dos flagelos, para que os leitores compreendam que os juízos de Deus, por mais severos que sejam, não são desproporcionais ou injustos. Isso significa que os juízos de Deus estão em conformidade com a verdade, eles são baseados na realidade dos pecados e na culpa dos ímpios. Deus age de acordo com sua sabedoria infinita, e não há engano ou erro em suas ações. Em outras palavras, não há falsidade nem exagero nos julgamentos de Deus. Eles refletem exatamente o que a situação exige. Isso se refere à perfeita equidade e imparcialidade de Deus. Ele julga com base em sua justiça infalível, sem favoritismos ou injustiças. A justiça de Deus é perfeita, e ele retribui a cada um conforme suas obras. Para os santos que sofreram perseguição, essa é uma garantia de que Deus finalmente está corrigindo as injustiças do mundo, e para os ímpios, é uma advertência de que nenhuma maldade será deixada sem retribuição. O altar, que anteriormente simbolizava o local do clamor dos mártires por justiça, agora responde em reconhecimento de que a justiça está sendo feita. Este é um momento crucial no Apocalipse, pois mostra que o clamor daqueles que foram injustamente mortos está sendo ouvido e respondido por Deus. A resposta do altar sugere que a espera terminou. Os juízos de Deus estão finalmente sendo derramados sobre aqueles que derramaram o sangue dos santos. Isso é uma confirmação de que Deus ouve as orações de seu povo. Mesmo que a justiça divina pareça demorar, ela vem no tempo certo e de maneira perfeita. A voz do altar reflete uma resposta divina àquelas orações e lamentos que foram feitos ao longo do tempo. Deus não ignora o sofrimento dos seus, e seus julgamentos são uma prova de que ele honra e vindica aqueles que permaneceram fiéis até a morte. Este versículo, assim como muitos outros no Apocalipse, tem um duplo propósito. Para os crentes que estavam enfrentando intensa perseguição e opressão, é uma mensagem de esperança e consolo. Eles podem confiar que, apesar das circunstâncias difíceis, Deus está vendo e responderá com justiça. Os justos podem ter certeza de que seu sofrimento não será esquecido, e que Deus, em sua retidão, trará juízo sobre aqueles que causaram suas aflições. Por outro lado, para os ímpios, este versículo é uma advertência severa. Ele reafirma que os juízos de Deus são inescapáveis. Aqueles que se opuseram a Deus e perseguiram seu povo verão, no tempo apropriado, a retribuição por suas ações. Não há como escapar dos juízos de Deus, e sua justiça será manifesta em sua plenitude. No cenário mais amplo de Apocalipse, o versículo 7 lembra aos leitores que o fim dos tempos trará o cumprimento final da justiça divina.
Todo o livro de Apocalipse fala sobre o julgamento de Deus sobre o mundo ímpio e a vindicação dos fiéis. Este versículo nos diz que Deus é fiel para cumprir sua promessa de justiça, e sua verdade e justiça serão totalmente reveladas no juízo final. Enquanto o mundo pode parecer injusto agora, com o mal prevalecendo em muitos momentos, Apocalipse mostra que Deus está movendo a história em direção a um final justo. No final, cada pecado será julgado, e cada ato de justiça será recompensado. Este versículo é, portanto, uma âncora para a fé dos crentes, garantindo que a justiça divina será plenamente realizada. É uma poderosa afirmação da justiça e verdade dos juízos de Deus. A voz do altar confirma que, por mais severos que sejam os julgamentos divinos, eles são absolutamente justos e merecidos. Deus, como Senhor Todo-Poderoso, tem autoridade para julgar e, ao fazer isso, ele age de acordo com sua natureza justa e verdadeira. Este versículo serve como uma consolação para os crentes que sofreram perseguição, mostrando que Deus ouve o clamor de seu povo e vindicará aqueles que foram injustamente mortos. Ao mesmo tempo, é uma advertência para os ímpios, lembrando que os juízos de Deus são inescapáveis e que suas ações são sempre verdadeiras e justas. Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.